Já anota essa frase aí porque ela vai ser uma mudança de chave para você começar a ser lucrativo no mercado financeiro, pelo menos foi assim comigo. Existem pessoas que estão estudando o mercado, mas o que elas estão fazendo de verdade é estudar algo que alguém disse sobre o mercado e não o que o mercado disse sobre si mesmo. Essa frase é de Richard Wyckoff e nesse vídeo eu vou te contar a principal virada de chave que eu tive em todos esses anos estudando o mercado financeiro. Isso aconteceu uns 10, 11 anos atrás e depois de muita dedicação, eu vou te dizer, essa foi a virada que me fez realmente ganhar dinheiro aqui no mercado. A primeira grande contribuição de Richard Wyckoff foi justamente quando eu comecei a entender as 3 leis de mercado que ele falava: causa e efeito, esforço versus resultado e oferta e demanda. São 3 leis gerais de mercado, não só para o day trade, não só para o investimento, mas para quem quer entender a dinâmica completa do mercado financeiro. Ele já falava que o mercado era completamente manipulado, algo que hoje em dia está na boca aí de todo mundo da internet. As pessoas falam sobre o smart money, sobre essa coisa do dinheiro esperto, dos grandes players, dos tubarões e diversos outros conceitos, mas o Wyckoff já mencionava isso lá no início de 1900. Quando eu comecei a estudar a manipulação do mercado e as 3 leis, meus olhos se abriram completamente. Naquela época, a gente tinha muito pouco acesso à informação, não existia YouTube e esses tantos de treinamento online que a gente tem hoje. Eu tinha que, literalmente, se eu quisesse fazer um treinamento fora do país, eu tinha que pegar o avião, ir lá, pagar hotel, era caro, enfim. Tudo que a gente tinha era baseado nos livros e a maioria deles estava em inglês e era de difícil acesso. Pra vocês terem uma ideia, o primeiro livro que eu comprei do Wyckoff, em 2013, eu achei ele num sebo nos Estados Unidos por $800 e era um custo para chegar aqui, demorou mais de 6 meses para chegar na minha casa no Brasil. E o que a gente estudava naquela época? A velha e famosa análise gráfica tradicional, as figuras geométricas, os padrões de Kendall, setups com nomes engraçados, tudo isso que todo mundo continua falando que nunca funcionou, nunca vai funcionar, mas as pessoas continuam ensinando. Mas a gente já sabe que isso verdadeiramente não funciona. Quando eu comecei a entender a lei do esforço versus resultado, eu percebi que não dá para analisar deslocamento de preço sem olhar volume. A análise técnica foi construída pelos 5 titãs do mercado baseado em preço, tempo e volume. Qualquer um desses 3 que você deixe fora dessa análise não é análise técnica. Você pode estar fazendo qualquer outra coisa, mas a análise técnica não é. O volume é a única coisa que valida a movimentação de preço, o price action. E não é aquela leitura básica de estar entrando volume, então vai para um tal lado e tal. Não, muito pelo contrário. Há muitas vezes, por exemplo, que se há um excesso de volume no final de um movimento, pode ser um volume de parada, como a gente chama, e o mercado pode simplesmente reverter. Ou se eu tenho um volume descontinuado no movimento de correção, num pullback, por exemplo, isso pode significar que o mercado vai dar continuidade ao movimento. O importante foi saber que essas diferenças de intenção e de atuação dos grandes players, elas podiam ser entendidas, percebidas, rastreadas e utilizadas para ganhar dinheiro com certa segurança no mercado. E essa foi a minha primeira grande virada de chave técnica. Aliás, prazer, meu nome é Felipe Amorim, eu sou sócio fundador da Academia Alta Renda e trader profissional há quase 20 anos, especialista em futuros americanos, estruturas e microestruturas de mercado. Além de atuar como especulador financeiro, analista e gestor, eu já ensinei a lógica por trás do mercado financeiro e o jeito certo de operar para mais de 25 mil pessoas, alunos, amigos que passaram aqui dentro da Academia Alta Renda de forma clara, objetiva, eficiente e principalmente lucrativa. Quando eu entendi essa lógica de volume e deslocamento de preço, eu falei, rapaz, isso aqui vai mudar minha vida. E mudou. Logo depois eu fui mais a fundo na teoria de Wyckoff e eu descobri as 4 fases do mercado. Wyckoff dividia os movimentos do mercado em 4 grandes momentos ou em 4 grandes fases: distribuição, tendência de baixa ou spike de baixa, acumulação e tendência de alta ou spike de alta. Essas fases são momentos em que os grandes players manipulam o mercado para montar grandes posições que movimentam às vezes milhões e milhões de dólares. Então, quando eles querem comprar, por exemplo, em uma fase de acumulação, eles precisam gerar o interesse nas pessoas de vender esse mercado. E o contrário é a mesma coisa. Quando eles querem vender mercado, eles têm que manipular a percepção das pessoas para elas quererem comprar esse mercado ou esse ativo, enfim. E foi aí que eu percebi que tudo que a gente estudava em termos de figuras gráficas, padrão de Kendall, setups, era na verdade variações dessas fases de acumulação e distribuição, as figuras geométricas. O propósito por trás dessas formações eram as montagens de posição e quando eu entendi isso, a lógica que o Wyckoff descobriu, mais do que a figura, mais do que a forma do gráfico, a lógica da manipulação e por que ela era feita, quando eu descobri isso,
isso, quando eu entendi isso, aí a minha visão de mercado explodiu. E aí os resultados chegaram. O Wyckoff chamava isso de a lei de causa e efeito. A lei da causa e efeito ela é muito clara. Aqueles períodos de lateralização, como a gente está vendo aqui, ó, eles são o efeito de uma causa que é a manipulação dos grandes players montando suas posições. O efeito dessa causa, a manipulação e aquela formação da lateralidade ou da distribuição-acumulação, o efeito dessa causa é a tendência que vem logo em seguida. Nesse caso aqui, a tendência de baixa. E assim, consecutivamente, numa acumulação, a tendência de alta. E é nesse momento onde eles realmente ganham dinheiro, comprando barato, vendendo caro e repetindo esse ciclo, porque estão muito bem posicionados, porque entendem essa lógica, trabalham em cima da causa e só aproveitam o efeito. O que o varejo faz na maioria das vezes é o contrário, pega o efeito no final e perde a causa para operar. Então fica mal posicionado e perde dinheiro consecutivamente. O contrário oposto dos players institucionais, dos grandes players de mercado. E aí eu fui mais a fundo na teoria do Wyckoff e aí que eu fiquei maravilhado. Onde antes a gente estava preso a padrões de Kendall, figuras geométricas, agora a gente precisava e podia enxergar a lógica por trás de tudo. Até mesmo nas fases de acumulação e distribuição, existe uma sequência lógica de eventos que visa buscar liquidez para montar essas posições. Não é aleatória essa montagem. E os players fazem isso de maneira lógica e proposital. E isso inclui as famosas armadilhas de topo e fundo, de urso e touro, que surgem para enganar a maioria dos operadores, dos traders que estão despreparados no mercado. E aí, os próprios stops desses players aceleram o mercado nas posições desses players institucionais. E é por isso que eles precisam de muito pouco esforço para ganhar muito dinheiro montando essas posições no lugar certo. Então, além das 4 grandes fases de mercado, o Wyckoff identificou, dentro de cada fase de acumulação e distribuição, existiam 5 subfases ou 5 momentos dentro dessas estruturas, que ele dividiu em A, B, C, D, O, E ou 1, 2, 3, 4, 5. Cada uma dessas fases segue uma sequência de eventos que nos permite identificar em qual ponto o mercado está e prever o que provavelmente vai acontecer. E normalmente, dentro dessa estrutura, é onde ocorrem as manipulações e as montagens dos players. Então eles estão entrando aqui para aproveitar essa tendência toda, enquanto os players de varejo, players que não entendem essas teorias e não entendem de estrutura e microestrutura de mercado, só vão comprar no final das tendências quando reconhecem essas tendências. Entender tudo isso que o Wyckoff entendeu e essa análise que ele criou aumenta um monte a nossa confiança e a nossa taxa de acerto no mercado. O Wyckoff fez todo o trabalho de identificar esse comportamento nos preços e aí trouxe a nós também identificar quando eles estão acontecendo. O mercado financeiro ele segue alguns padrões, ele não é aleatório como dizem por aí, porque ele reflete o comportamento humano. E nós, seres humanos, a gente tende a agir e reagir da mesma forma em situações semelhantes, sejamos nós pequenos ou grandes. Tanto é que o Wyckoff tratava essas grandes movimentações, esses grandes players como um homem composto. Por quê? Porque às vezes é um só, mas às vezes são vários players atuando em conjunto. Ah, Felipe, porque eles atuam em grupinho lá, num bando para pegar o varejão? Não, porque eles pensam da mesma forma. Existe uma maneira de pensar de um institucional e uma maneira de pensar do varejo. É um filtro, uma lente que olha para o mercado. E todos os institucionais, sabendo como o mercado funciona e sabendo como o comportamento de massa funciona, eles atuam mais ou menos da mesma forma. Então você vai ver muitas vezes institucionais agindo de forma muito parecida. E aí o Wyckoff tratava isso como um homem composto, porque às vezes podem ser vários deles montando essa posição nos mesmos lugares ou lugares muito próximos. Sabendo disso, a gente pode então prever, com um índice bastante grande de acertos, os movimentos futuros dos preços. Eu passei anos estudando análise gráfica sem sair do lugar. É claro, tive pequenas viradas de chave que acontecem todo o tempo e elas continuam acontecendo, mas a verdadeira virada de chave foi quando eu entendi que o mercado é manipulado e que a gente pode rastrear essa manipulação através da leitura de preço e volume e também através do entendimento das 3 leis: leis de causa e efeito, oferta e demanda e esforço e resultado. E isso me fez perceber que quem opera a figura gráfica, setup engessado, padrão de Kendall, vai estar sempre muito atrasado, operando sempre o efeito e não a causa. Quem opera a causa tem um risco muito menor e um retorno muito maior. Por quê? Porque entra de maneira muito mais antecipada, muito mais ajustada, e aí os stops, quando eles acontecem, mas acontecem poucas vezes, porque você está muito bem posicionado, os stops são relativamente curtos para o potencial de ganho muito longo, que é exatamente
o que te torna um especialista, um profissional e aprender a operar da mesma forma, com a mesma mentalidade que um grande player opera. Porque o que eles fazem é justamente buscar pontos onde eles têm uma razão de risco-retorno muito favorável, onde o risco é pequeno e o retorno potencial é muito alto. E é indispensável que você entenda a teoria do Wyckoff, porque foi ele que desenvolveu isso, foi ele que descobriu isso, que isso acontecia no mercado. E ele que popularizou isso. Se você entender tudo isso, realmente, eu tenho certeza que as suas chances de ter sucesso no mercado, elas aumentam consideravelmente e reduzem muito os seus riscos, os seus stops, os seus prejuízos. Nós aqui da Academia Alta Renda fomos os primeiros no Brasil a ensinar isso há 6 anos atrás, desde que a gente começou a parte educacional aqui. Se você voltar aos vídeos aí, você vai ver eu falando sobre essa teoria já há 6 anos atrás, quando ninguém falava ela. Hoje tem um monte de gente falando, né? Mas enfim, a teoria de Wyckoff foi a grande virada de chave para eu entender que existia uma lógica por trás da movimentação e da formação dos preços, que o mercado não é aleatório, o mercado é contextual e ele é 100% manipulado em todas as suas frentes, na sua estrutura, na sua microestrutura, nos seus fundamentos, nas notícias, nos dados que saem, e os grandes players sabem disso, sabem calcular essas variáveis para ter vantagens operacionais em cima de quem não sabe nada disso. A isso a gente dá o nome de metagame. Quando eu, como sou grande, como tenho estrutura, infraestrutura e capacidade, eu manipulo as regras do jogo para que o resultado seja favorável a mim, independente de quem estiver jogando esse jogo. Agora, isso aí é tema para um próximo vídeo. Para finalizar, eu vou te pedir que você curta, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para aquele amigo que você sabe que precisa entender um pouco mais da teoria de Wyckoff. Foi isso aqui muda a vida e muda os seus resultados no mercado. Eu tenho certeza disso. Aliás, vai aqui um bônus para você. Além do Wyckoff, todo operador de mercado precisa se aprofundar um pouco mais na teoria de Elliott. Não precisa ir muito complexo em cima disso não, mas o básico das ondas e dos ciclos, que é o mais importante, não são ondas, são ciclos, a gente fala disso numa outra aula, é essencial para que você consiga montar o quebra-cabeça para gerar resultado no mercado. Muitos desses contextos, essas duas teorias de Wyckoff e Elliott, elas se complementam e quando isso acontece, as chances de erro e as possibilidades de acerto, elas mudam completamente. As chances de erro vão lá para baixo, as chances de perder dinheiro são mínimas e a sua taxa de acerto e de eficiência sobem consideravelmente. Então, é só sentar a bunda na cadeira aí, estudar, e se você deseja se aprofundar mais nesse assunto, eu indico fortemente que você assista esse vídeo que vai aparecer na sua tela aí agora e vasculhe o canal da Academia Alta Renda, porque tem um monte de coisa bacana para te fazer ter um percurso muito mais eficiente e lucrativo no mercado financeiro. Sucesso e sorte a todos sempre, eu te vejo no topo.